Shalom, que Adonai te abençoe, te dê uma experiência com a palavra dele de tal maneira que você saia fortalecido no conhecimento dela e você passe a amar a Torá, que é a palavra de Deus. E dentro desse contexto de Torá, e sendo palavra de Deus, eu gostaria de iniciar um tema que talvez se prolongue por alguns vídeos. Deve ou não o cristão obedecer a Torá? Deve ou não o cristão se submeter à Torá? Então é muito importante que a gente tenha em mente, primeiramente, o que é a Torá e qual o papel dela, qual a fundamentação dela para a vida de alguém que teme e que adora a Adonai. Bom, eu preciso iniciar com duas distinções muito importantes. Primeiro, o que é cristianismo e o que é ser cristão. A palavra cristão ela surgiu em Atos, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Quando se refere aos gentios que passaram a reconhecer Yeshua, Jesus, como Messias. E eles passaram também a participar das reuniões com os judeus que também tinham reconhecido Yeshua como Messias. Ou seja, não eram dois grupos, vamos dizer assim, diferentes. Até porque a própria Brit Hadashah, o que é chamado erroneamente de Novo Testamento, ela diz que a parede da divisão foi destruída. O Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz isso, a parede que dividia judeus e gentios foi destruída. O que era? Ele faz uma referência que no templo havia uma parede que dividia os judeus e os gentios. Então, ambos adoravam a Adonai, porém, em cada um no seu canto, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque, de uma certa maneira, os judeus olhavam os gentios, os goim, como se fossem pagãos, impuros. Então tinha toda aquela divisão para não se contaminar no sentido espiritual. Quando um gentio reconhece Yeshua como Messias, ele então ele deixa de ser um mero goim, vamos dizer assim. Ele abandona o seu paganismo e agora ele caminha o caminho, como também é conhecido lá na Brit Hadashah, essa experiência de andar com Yeshua. Então, quando eles passam a andar o caminho, ou seja, eles passam agora a entender que o Messias, Hamashiach, né, Yeshua Hamashiach, o Messias, ele é o redentor do mundo, o libertador do mundo, o rei que há de reinar sobre todo o mundo. E eles entendem isso mediante o quê? Mediante o conhecimento vou usar uns termos em português, o conhecimento da palavra de Deus. E aí, eles adotam o mesmo princípio, os mesmos fundamentos que os judeus já tinham. A diferença é que eles eram gentios e os judeus já eram judeus. Tá? Então, aí a pergunta é, como que um judeu adorava a Deus? Como que um judeu adorava a Deus? E se os judeus eles tinham já todo esse modus de servir a Deus, e esse modo não foi criação dos judeus, por isso que eu faço assim, eu gosto muito de dizer judaísmo, mas eu tento ressaltar, porque isso é uma nomenclatura muito, muito humana. O judaísmo nada mais é do que seguir as escrituras sagradas inteiras. Né? Ela é seguir a Torá, seguir os profetas, seguir os escritos. A Brit Hadashah, que é chamada de Novo Testamento, nada mais é do que o cumprimento dos profetas. E a Brit Hadashah ela é fundamentada na Torá, nos profetas, nos escritos. Então, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não tem nada de novo no sentido... são ensinamentos novos. Não tem nada disso. Não, mas Jesus disse que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Mas isso é um resumo do que ele fez, do que é a Torá. Quando alguém obedece a Torá, ele faz exatamente isso. Ele obedece a Deus acima de tudo e ama. Ele ama a Deus e ama a si mesmo e ama o próximo. Esse é o objetivo, é o alvo da Torá. Fazer com que a pessoa que tema a Deus, ela se dedique de tal maneira a Deus que ela resulte a vida dela em amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Gente, é muito simples a Torá. Agora,
vamos lá. Então os primeiros cristãos do século I, eles viviam colados com os judeus. Eles adoravam o mesmo Deus dos judeus, o mesmo Messias dos judeus. As escrituras que eles tinham em mãos eram as mesmas escrituras que os judeus tinham. Aí pergunta, quais eram as escrituras que os judeus tinham? O que chamam, erroneamente, de Velho Testamento. A Torá, a Tanakh, né, como um todo, né? Que é a Tanakh como um todo. A Torá, os Neviim e os Ketuvim. Ou seja, a Torá, os profetas e os escritos. Tá? Que é o que mais tarde foi rotulado de Velho Testamento. Bom, então feito isso, olha só, o cristão é quem teve esse modus operandi, esse jeito de viver do primeiro século. Tá? Os gentios que se converteram, que reconhecem Yeshua como Messias, passaram a viver tal como os judeus viviam. Vamos lá. Aí o que mais? Bom, se eles viviam tal como os judeus viviam, eles seguiam a Torá também. Vamos por partes. Hoje o cristianismo, ele tem, quem faz parte do cristianismo tem tendência a dizer assim, não, mas eu sigo o Novo Testamento, não tem nada a ver com o Velho Testamento. Isso é uma heresia, é uma falta de conhecimento. E demonstra que aquela pessoa caiu na armadilha que eu vou falar mais adiante. Bom, mas aí alguém pode dizer assim, mas os gentios que se converteram a Yeshua, que reconhecem Yeshua como Messias, eles são obrigados a seguir toda a Torá? O Paulo disse que não, que era assim. Isso a gente vai estudar minuciosamente. Você vai ver que quando o Paulo fala algumas coisas ali, a não ser que ele fosse hipócrita, fosse um mau caráter, ele diria, ora ele vai dizer que a Torá ela é boa e santa, né? Lá em Romanos, ora ele vai dizer que não é para seguir a Torá, ora ele vai elogiar e louvar e engrandecer a Torá, ele vai fazer coisas ali, ele vai ter práticas da Torá, e depois ele vai dizer que não é para seguir a Torá, que a Torá não já era, né, que é já coisa do passado. Claro que não. É porque no cristianismo se fez uma jogada, é isso que eu vou falar nos próximos vídeos, de estratégia para que aquele que pertence ao cristianismo começasse a repudiar a Torá e a tratá-la como se algo chato, pesado. Buenas, vamos lá. O que mais, meus irmãos, minhas irmãs? Quando a gente olha para esse aspecto, então, quando que surgiu o cristianismo? Poderia alguém perguntar. O cristianismo não tem nada a ver com os cristãos do primeiro século. O cristianismo surgiu a partir do quarto século, quando o imperador Constantino, estrategicamente, muita sabedoria maligna, juntou a ele quase 300 bispos da época, né? E que deveriam ser 1500, 1800, mas a maior parte dos convidados rejeitaram, não foram, não compareceram, então ele fez a reunião com o que tinha ali. E com esses que ele tinha ali, ele tratou muito bem, ele deu hospedagem luxuosa, ele deu banquete, ele agraciou esse pessoal todo e que trouxe esse pessoal todo para ele. E ele, então, induziu todo esse grupo de pessoas a apoiar muitas das ideias dele. E uma das ideias dele era: detesta os judeus. Precisamos tirar os judeus desse foco, dessa lente. Precisamos alterar as coisas que chamam a atenção para eles. Então vamos lá. Eu não quero mais Shabá, eu quero domingo, porque domingo é o dia que eu tenho em Roma para nós adorarmos a nossa divindade, o Deus Sol. Então não quero mais, eu quero que seja trocado para domingo. Mas como é que vamos trocar para domingo? Diz aí que Jesus ressuscitou no domingo, que o Pentecostes foi no domingo, e aí dá um caráter religioso, experiencial, e aí a gente passa a colocar como domingo. Funcionou. Tanto é que o cristianismo ele não consegue explicar biblicamente o domingo, ele só dá ideia, ele diz assim, porque foi isso, porque foi aquilo, mas não tem nenhuma ordenança de Deus para a praxe do domingo. Então é uma heresia. Se você olhar, procurar a palavra Shabá, ou sábado em português lá, você vai achar ela centenas de vezes. E lá em Isaías, no final do livro de Isaías, diz o seguinte, que os gentios, os eunucos, se perguntavam como que nós vamos participar do povo de Deus. Ele disse, simples, aquele que se deleita no meu Shabá, no meu Shabatot, né, no plural, né, esse será reconhecido como povo de Deus. Estou resumindo,
Né? Eu vou colocar os textos aí na tela para você acompanhar. Então, lá em Gênesis 2, ainda não existia o povo judeu. Adonai já dá uma ordem ali: guardem, santifiquem o sétimo dia, o Shabá, porque nele eu repousei, ou nele eu descansei da obra que eu fiz. A palavra descansar, eu explico depois, também Deus não estava cansado. A ideia é um outro sentido. Ele concluiu a obra da criação, a partir dali a procriação. Tá? Então ele santifica esse dia. Então você tem 6 dias relacionados à criação, e o sétimo é o Shabá. E ele ordena esse dia. E aí, quando chega em Moshe, lá em Moisés, ele torna isso parte da Torá. Não? Ou seja, as instruções que ele dá ao povo de Israel incluem nos 10 mandamentos, que em hebraico são os 10 palavras, né, os 10 pronunciamentos, o Shabá. Aí veja só, Constantino ele bola essa ideia com esses 300 bispos, e ele vai ter que dançar muito para poder criar uma ideia diferente, mas o pessoal aceita. Esse é um grande erro. Quando você aceita uma mentira como se fosse bíblica, é uma heresia. Então você se tornou herético. Mas perceba, os católicos, quando eles se deram de conta que nos 10 mandamentos havia uma ordem para não fazer e não se prostrar diante de imagens de escultura feitas pela mão humana, se devotar a elas, seja divindades que eles acreditam que tem nos céus, na terra, ou abaixo da terra ou no mar, eles, percebendo isso, eles tiraram o mandamento de não adorar outros deuses, né? E ficou 9 mandamentos. Então eles pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2 partes. Aí voltou a ser 10 mandamentos. Os evangélicos, eles não tiraram nenhum mandamento, mas eles não consideram o 4º mandamento. Eles leem, mas não consideram. Quando eles leem lá, lembrai-vos e santificai-vos o sétimo dia, o dia sétimo, nenhuma obra, serviço farei, nem tu, nem não tem servo, nem teus animais. Está ali, está explícito ali. Eles interpretam que isso é para o domingo. Gente, não tem lógica. Está ali Shabá, é sétimo dia. Então, de certa forma, o povo judeu, ele se manteve fiel a isso, e o Shabá é uma identificação de fé, de fidelidade. Aí, vamos lá. Existe uma frase muito interessante assim: mais do que o judeu guardou o Shabá o guardou. Mais que Israel guardou o Shabá acabou guardando Israel. O que significa isso? Que essa obediência dedicada, de fidelidade a guardar o Shabá, fez com que realmente Deus abençoasse Israel. Aí, esse cristianismo ele vai se propagar, ele vai criar a ideia de Velho Testamento e Novo Testamento, para as pessoas incutirem na sua mente e ter um raciocínio lógico: velho, ultrapassado, novo, que é o maravilhoso. Ele coloca a ideia de tira a palavra Torá dos escritos e coloca a palavra lei, que tem um peso mais, aquela coisa mais pesada, mais rigorosa. Só que Torá não significa lei. Então, se fosse fazer uma tradução de Torá, jamais seria lei, seria instruções divinas, instruções que Deus dá para serem obedecidas. Aí você vai ter mandamentos, estatutos e juízos, que são palavras hebraicas que definem 3 coisas diferentes, mas basicamente são mandamentos compreensíveis e mandamentos não compreensíveis. Ou seja, existem aqueles mandamentos que eu percebo: não matar, é um mandamento compreensível. Agora, por exemplo, não rapar a barba, não é compreensível, mas é um mandamento que está ali. Não cometer adultério, é um mandamento compreensível. Usar tefilim, usar tzitzit na roupa, ou o tefilim sobre a testa e sobre a mão, não é compreensível, mas está ali, é um mandamento. Então, de qualquer forma, a Torá ela é a palavra de Deus. Olha onde eu vou chegar agora com você. Então, eu faço a distinção seguinte: cristianismo para mim é uma religião que nasceu com Constantino, então ela fugiu à fundamentação bíblica. E para criar essa expectativa, se criou todo um jeito diferenciado de se manter o cristianismo. Por exemplo, no que chamamos de judaísmo, que eu prefiro dizer a fidelidade do povo de Israel às escrituras sagradas, mas vou usar judaísmo. No judaísmo, quando você vai para uma sinagoga, por exemplo, que é o ajuntamento, que é o equivalente
ao que seria igreja no cristianismo, na sinagoga não se lê a Escritura, se estuda a Escritura profundamente. Então, durante um ano inteiro se estuda a Torá minuciosamente e se volta, quando termina todos os Shabbatot, né, todos os sábados do ano, ou seja, durante o ano inteiro nós estudamos a Torá. Aí terminou, né, a gente volta na semana seguinte com a chamada Simchat Torá, a alegria da Torá. A gente volta ao início, a gente volta a estudar a Torá outra vez durante aquele ano. Terminou aquele ano, faz a Simchat Torá, a alegria da Torá. A gente volta a estudar a Torá de novo todo ano. Então, ou seja, cada ano da vida de um judeu, ele estuda a Torá minuciosamente. Junto com a Torá tem a Haftarah, que é o estudo dos profetas. Então, quando você vai numa sinagoga, você está estudando a Torá e os profetas. Quando você estuda a Torá e os profetas, você está estudando também os escritos, né? Daniel é considerado escrito, não um profeta, né? Salmos, os Terrilim, também são proféticos. O próprio livro de Cânticos, Shir HaShirim, é um livro profético, só que as pessoas não entendem, acham que é um livro de romance, ali, de amor entre um homem e uma mulher, entre Salomão e a Sulamita. O Eclesiastes, né, que é chamado de Eclesiastes, ele também é um livro profético, que está ali, ele revela muito, não é considerado dentro das profecias, dos livros dos profetas, mas ele é um livro de profético, ele revela informações ali muito interessantes, você precisa estudar isso. E aí você tem o Shofitim, né, os juízes, o livro de Ruth, tudo que está ali, você, de repente, o cristianismo vai ler como se fosse uma história, mas ali tem ensinamentos, instruções e revelações para o tempo presente e para o futuro. Hoje nós vivemos o futuro, hoje nós vivemos o futuro de Ruth e ainda tem um futuro para frente, né? Então tudo isso é extremamente importante. Quando Paulo elogia o pessoal lá em Bereia, ele faz uma puxada de orelha dos Tessalônica, ele diz assim: os crentes, né, de Bereia são mais nobres que os crentes de Tessalônica. A palavra nobre é erudito. Erudito no hebraico no sentido de estudioso da Torá. Ou seja, aqueles que se dedicam profundamente ao estudo da palavra, os sábios. Então ele quis dizer o seguinte: os que são de Bereia são mais sábios do que os de Tessalônica. Por quê? Ele diz assim: porque os de Bereia examinam as escrituras todos os dias. Os de Tessalônica não. Então, quando você tem ali esse examinar, significa se aprofundar, prescrutar, estudar. É um princípio de Israel. Você tem que estudar a Torá, não é ler. Quando Adonai fala para Yehoshua, Josué diz assim: medita no livro da Torá dia e noite. Meditar não é ler, é estudar, refletir sobre o que está escrito ali. E era um princípio, né? E ele diz assim: agora ser forte, ser corajoso, né? Tu tem que ter esse princípio de conhecimento da Torá e ajunta então essa coragem que vai te derivar da Torá. Quando você segue a Torá, existem coisas que te identificam. Por exemplo, a tua fidelidade, o teu rigor de fidelidade passa a te identificar. Você passa a ser visível no mundo. Você não é um agente secreto. Você não é um crente agente secreto. Você é visível, as pessoas percebem, elas começam a te olhar com um olho diferente, ou por admiração ou por repulsa, mas percebe. Mais ainda, quando você obedece a Torá, existe algo que está lá na Escritura Sagrada, a prosperidade, né? Está lá, é bíblico, a prosperidade virá sobre ti. Eu te abençoarei o teu cesto, a tua amassadeira, o teu ir e vir, né? O teu sair, o teu voltar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, isso não te acontecerá, isso vai ser suscetível para ti. Resultado da obediência. Então, é notório. Quando a gente começa a ter essa experiência de obediência à Torá, essas bênçãos vêm sobre nós realmente. E eu digo isso do testemunho. A minha esposa, que é mais recente do que eu na Torá, na obediência à Torá, ela fica maravilhada. Ela vem toda semana nas reuniões que nós temos de Shabbat. Ela traz sempre essa gama de louvores a Adonai, porque ela viu Deus miraculosamente agindo durante a semana. A gente tem, nas nossas orações diárias, a gente agradece a Deus pelos milagres do dia, porque todo dia tem milagre, tá? Então, isso é uma experiência de quem obedece a Torá.
Quando o cristianismo não obedece a Torá, então ele não tem essas experiências de bênção realmente. O cristão do cristianismo, ele acha que é abençoado. Ele é poupado, porque ele faz uma declaração que é verdadeira, que Yeshua é o Messias. Então ele é usado por Adonai nesse sentido para que se propague essa verdade que é importante para o mundo inteiro. Mas o doutrinamento do cristianismo, ele é muito fraco. Em parte por ignorância, por não conhecimento das Escrituras, em parte por não querer obedecer às Escrituras, como um todo, não é só a parte que ele gosta, e também porque ele se submete a heresias criadas lá no quarto século e que ele incorporou como se fosse cristianismo. Então isso é fundamental para que a gente tenha ideia. Hoje mesmo pela manhã, a minha esposa comentando comigo, ela disse assim, de manhã bem cedo: é incrível como alteraram tanta coisa na Bíblia. Ela, nos estudos dela, ela olhando, disse assim, é incrível como alteraram tanta coisa na Bíblia. Se referindo que o cristianismo modificou tanta coisa, que quando você começa a ler a Bíblia nos seus textos hebraicos originais, você começa a perceber que houve mudanças, tá? Então não é à toa que Yeshua passou a ser Jesus, Messias passou a ser Cristo, e Yehoshua passou a ser Josué, Yohanan passou a ser João, todas essas mudanças, Belém, que é Beit Lehem, houve mudança nesse sentido. A própria palavra Torá modificaram para ser lei, ou outras palavras ainda estão escritas no teu Novo Testamento, que você não sabe, mas lá ela foi traduzida como outras palavras, mas está Torá. Quando o pessoal fala, só para você ter uma ideia, anti-Messias, está lá anticristo, mas é anti-Messias, porque é aquele que vai se opor ao Messias de Israel. Aí diz assim, o homem da iniquidade. Aí rapidamente você lê como o cristão lê, diz assim, o homem da iniquidade, ou seja, aquele cara que é maligno, mal, ruim, tal, perverso. Mas a palavra iniquidade ali, a tradução real da palavra iniquidade ali é anomia em grego. Veja bem, o grego foi a tradução do hebraico, aí os outros idiomas traduziram o grego, para cada um para o seu idioma lá. A palavra no grego, no original grego ali, é anomia. Anomia vai puxar do hebraico. Anomia significa de negação, de oposição, de contrariedade, nomia, que é a palavra lei no Novo Testamento. Contra a lei, ou seja, contra a Torá. O que é o anti-Messias? É o homem que é contra a Torá. Então ele tem que vir de um meio que ele se opõe à Torá. Está vendo a importância do conhecimento? Tá? Agora vamos voltar no aspecto, é importante ou não para o cristão do cristianismo se voltar para a Torá, que esse é o nosso objetivo nesses vídeos que nós vamos fazer. Vamos para Atos 3, capítulo 3, versículo 17 em diante, para a gente dar uma mergulhada aqui e depois a gente poder fechar o nosso estudo de hoje. Eu vou ler os textos em português e vou trazer para vocês as palavras em hebraico, do hebraico original ali, do hebraico bíblico que a gente fala, para que você tenha uma ideia do que seria o texto na realidade, tá bom? Então, no Atos 3, versículo 17, diz assim: agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Agora o que? Essa entrega do Yeshua para o sacrifício, a rejeição dele como Messias, enfim, a morte sacrificial dele. Veja bem, se os judeus daquela época, se aqueles líderes, que formavam o Sanhedrin, ou seja, que é traduzido como Sinédrio, mas os juízes de Israel, os anciãos de Israel, eles tivessem, entre aspas, absolvido Yeshua, ou seja, não, ele é o Messias mesmo, não haveria redenção. Porque era preciso que Yeshua fosse oferecido como um cordeiro sacrificial, ele tinha que morrer. Certo? É o Yom Kippur na prática. Ele precisava ser sacrificado para que houvesse o perdão e a libertação das pessoas, que é traduzido como salvação. Então veja, quando ele diz assim, e agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, quando você pega lá no hebraico, está assim, Veatá hayodea aniki, ou seja, vou pegar uma parte do versículo aqui, ele diz assim, eu reconheço que vocês fizeram isso, eu sei que vocês fizeram isso por não conhecimento.
Está lá em hebraico, por não conhecimento, que foi traduzido como ignorância aqui, né? Não, tudo bem, ignorância ela é a tradução de não conhecimento. Peraí, como assim? Ele quer gente que conheça mais as escrituras sagradas que os judeus e sobretudo aqueles membros do Sanhedrin, mas eles estavam impedidos de ter esse entendimento. Para quê? Para que se cumprissem as profecias. Nem os príncipes, né? Olha só, e agora, irmãos? Ele não está tratando eles como fossem, seus hereges, seus sem vergonha. Ele está assim, agora, irmãos. Palavras de amor. Eu sei o que fizesse por ignorância, por não conhecimento, como também os vossos príncipes, os Rosh, os líderes de Israel. Por quê? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, não é desculpando os judeus que pensam o contrário, mas por que eles rejeitaram tanto Yeshua naquele momento ali? Tanto por esse não conhecimento, ou seja, eles não conseguiram perceber nas escrituras que era de fato o cumprimento das profecias. Então eles, apesar de ter um conhecimento das escrituras, vamos dizer assim, entre aspas, eles não tiveram o entendimento das escrituras que se tem quando existe um princípio de humildade diante de Adonai, de temor a Adonai. Então eles, mesmo sendo conhecedores, eles não perceberam. Olha, está batendo tudo aqui, é ele, tem que ser ele, eles não perceberam isso, tá? Então ele diz assim, eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também os vossos príncipes, tá? Aí vamos lá, no 18, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, que o Messias havia de padecer. Olha só, ele diz assim, mas, a oração adversativa, Elohim, Deus, assim, dessa forma que aconteceu, ele cumpriu o que já que antes, ele já, eu vou ler em português, que antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que Cristo havia de padecer, que o Messias havia de padecer, porque era preciso, tá? Então olha só, Adonai usou esse impedimento para que houvesse o sacrifício, a oferta sacrificial de Yeshua, tá? E aí, vamos lá, ele inclusive fala pela boca dos profetas, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, vocês leram, mas não entenderam. Versículo 19, agora, emendai-vos, pois, e arrependei-vos, né? ou convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, né? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vamos lá, esse versículo é muito interessante, tá? Convertei-vos, pois, e arrependei-vos e convertei-vos, né? O que está lá no texto mais comum no português. Vamos entender o que é arrepender e converter, tá bom? Tanto as duas palavras, arrepender e converter, elas são palavras originadas numa única palavra hebraica, que é techuvá, certo? Lembra quando tem aquele texto lá que as pessoas têm dificuldade de entender? Deus não é homem para que se arrependa. Aí no mesmo texto fala assim, Deus se arrependeu, tá. Mas como? Né? Isso aí eu explico depois. Mas veja assim, a palavra arrepender-se é techuvá. A palavra converter-se é techuvá. E o que é techuvá em hebraico? Voltar-se para Adonai. E como é que eu volto para Adonai? Como é que eu volto para Deus? Volto à obediência que Ele me ordenou. E aonde que Ele me ordenou alguma obediência? Na Torá. Não é o que eu penso do que eu devo obedecer. Não é o que eu seleciono que eu tenho que obedecer. Isso aqui eu vou obedecer porque isso aqui está bem contemporâneo, bem moderno hoje. Isso aqui é coisa do passado, não precisa. Isso aqui é coisa para judeu, não precisa. Isso aqui é legal porque para gentil serve. Não é isso. Quando alguém faz techuvá, se você olhar nas escrituras sagradas e a palavra techuvá lá, é sempre um retorno à Torá, certo? Ou seja, eu tenho que obedecer. Mas Pedro, por que eu tenho que obedecer? Porque a Torá ela é a formadora de um caráter de um homem celestial. Se você quer ter essa experiência de céu na sua vida, é obediência à Torá. Não é que a gente se tornou nós somos o bonzão da sociedade. Não. Eu sou pecador, minha esposa é pecadora, minha filha é pecadora. Nós nos empenhamos em obedecer a Torá. E isso faz diferença na nossa vida. Isso mudou toda a nossa vida, muito. Nós temos um lar feliz, um lar de amor, um lar de mansidão, um lar de respeito. Nós temos amor profundo e verdadeiro pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos de fé ou de fé confusa, não tem problema nenhum. Nós temos um temor agigantado por Deus. Nós freamos a nossa inclinação para o mal. Nem sempre a gente consegue vencer, né? A gente fala como Paulo, maldito homem que sou, que não consigo
às vezes fazer o que eu não faço, o que eu não quero fazer, mas é mais ou menos isso, né? Mas aí nos empenhamos. Vamos lá. Então, techuvá, que é traduzido como arrepender e converter, é voltar para Adonai em obediência à sua palavra. Aí diz assim, para que sejam apagados os nossos pecados, ou perdoados. A palavra perdoar é capar, que é encoberto, né? É uma maneira de Deus nos encobrir, de maneira que Ele não enxerga os nossos pecados. Por quê? Porque a Escritura diz que tu és tão puro de olhos que tu não podes contemplar o pecado. Então, no momento em que nós nos convertemos, passamos a obedecer a Torá, o que é converter? É receber, reconhecer Yeshua como Messias e, automaticamente, casado com isso, eu passo a obedecer a palavra, a Torá. Certo? Não adianta eu dizer que eu creio em Jesus e não obedeço a palavra de Deus. E nem selecionar o que eu acho que é a palavra de Deus. Então, ele diz assim, serão apagados, serão cancelados, né? No sentido mais profundo da palavra, serão encobertos de tal maneira que não serão vistos. Por isso que Yeshua é o libertador, né? Nos livra desse peso, né? Aí os nossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério da presença da Adonai, né? Refrigério tem a ver com uma vida melhor, uma coisa boa, né? Uma experiência de vida muito melhor. Então, é como se você estivesse no imenso calor da ira divina, e aí você tem essa techuvá, esse retorno, e você começa a ter a experiência de uma brisa, da nuvem, da glória, da Kevod, da Shekhinah de Adonai. E isso é real, não é filosófico. No momento que você passa a fazer isso, você sente a presença da Shekhinah. E isso é bíblico. Eu estarei entre vocês, eu acamparei com vocês, eu repousarei em vocês, eu habitarei no meio de vocês, eu estarei no coração de vocês. Então isso é a presença. No momento que você tem a Shekhinah, você anda na rua, você vai para a escola, você vai para o trabalho, você é um ser diferente, tá? Mas aqui no versículo 19 em português diz assim, fala de restauração, né? da restauração no versículo 20, né? Vamos ver o 20 aqui, assim, e envie ele, Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach, que já antes foi anunciado a vocês, ou seja, o Pai, Adonai é que vai enviar a Yeshua. Então Yeshua não é Adonai, isso já é extremamente importante, ele não é Adonai, ele vamos dizer assim, subordinado a Adonai, certo? Isso que causou uma polêmica no século passado, que é a teologia da subordinação, que não foi aceita de maneira ampla. Então, ele envia a Yeshua, ou seja, se ele envia no tempo dele. Por isso que Yeshua diz, não convém a vocês saber tempos, nem dias, que são de exclusividade do Pai, de Adonai. Só ele sabe o tempo. Os tempos são determinados por Adonai. Então, assim, envie ele, Yeshua HaMashiach, que antes já foi anunciado. Aí no versículo 21 que eu vou parar aqui hoje. O qual convém que o céu retenha, ou receba, até os tempos da restauração de tudo, os quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas desde o princípio. Lá em hebraico é muito interessante. Asher, Tsarik, Sheyer, Cabelo, Oto, Hashamayim, ou seja, que os céus retenham, guardem, ocultem Yeshua, olha só, ocultar, ou seja, você não consegue ver Yeshua no momento, até, né? Aí agora que vem a palavra, ele está lá, né, Hashamayim, que é céus, né, está lá nos céus, Ad Yemei Shuv Kal Hadevarim. Olha que interessante, eu vou ler para você em hebraico aqui. A palavra aqui foi traduzida em português como até os tempos da restauração de tudo. Se eu pegar a palavra restauração, já dá um banquete. Restaurar significa voltar àquilo que era, certo? Quando você pega um prédio histórico tombado, você vai fazer a restauração dele, você não inventa uma tinta nova, uma cerâmica nova, bota uma madeira nova, tira essa janela e coloca outra janela, tira essa porta e coloca outro tipo de porta. Não, você segue o padrão que ele tinha. Você põe o mesmo tipo de porta, o mesmo tipo de janela, o mesmo tipo de cerâmica, o mesmo tipo de pintura, rigorosamente. Isso é restaurar. A reforma que foi feita no século XVI não é uma restauração, é uma reforma. A reforma é que você muda as coisas. Tá? A restauração tem a ver com voltar àquele princípio. Por isso que é techuvá. Tá? Aí ele fala assim, Ad Yemei Shuv Kal Hadevarim. Devarim é palavras. Tá? Se você pegar, você sabe como é que é o nome do livro de Deuteronômio hebraico? Devarim.
Por quê? Ficou Deuteronômio, né? A repetição da lei, seria uma tradução mais em português. Não é repetição, porque dá a ideia de uma coisa chata. Ele é ali o compêndio da Torá. Então quando ele diz assim, ó, ele não tem a palavra restauração aqui no hebraico, ele diz assim, ele vai ficar oculto nos céus até que haja um retorno, né, o chuv, de techuvá, a devarim. E esse kal de devarim aqui, esse kal em hebraico é toda a plenitude. Veja então que ele está dizendo o seguinte, ó, o céu vai conter, vai ocultar Yeshua até que volte os tempos de se cumprir toda a Torá. Devarim é Torá, certo? Isso é extremamente importante a gente entender, tá? Que aí ele diz assim, que eu falei, que Deus falou pela boca dos seus profetas, né? Ali é boca a boca, tá? No hebraico. O que ele diz com isso? Saiu da boca de Adonai, passou para o profeta e ele falou exatamente o que Adonai falou. Então, a palavra de Deus é sagrada, a Torá é sagrada, certo? E ele diz o seguinte, se você ler os profetas, né? Leia os profetas aí, estude Isaías, Ezequiel, às vezes dá uma confusão nos nomes aqui por causa das palavras hebraicas. O próprio Daniel, que não é um profeta, mas estude ele também. Jeremias, você vai ver que é o chamamento para a Torá, sempre, tá? E Israel volta para a Torá, e o mundo virá para Israel para obedecer a Torá. Isso é importante. Pela boca de seus profetas desde o princípio. Lá não está princípio como se fosse Bereshit, como está lá no livro de Gênesis, tá? Está lá assim, ó. Olam. Olam é a ideia de eternidade, ou seja, aquilo que eu falei de eternidade para eternidade. Essa ideia do hebraico ali, ó, né? Ou seja, em vez de estar assim, desde o princípio, tá? Eu vou colocar aí no português, tá? Desde Olam. De Olam para Olam, seria assim. O que é Olam? Eternidade. Aquilo que eu falei, desde a eternidade para a eternidade. O que ele está dizendo? Devarim, a palavra, a Torá é eterna. Certo? Então, quando você pega lá, Salmo 119, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é Devarim, é Torá. Certo? Vou parar aqui, senão a gente se prolonga muito, o assunto é muito interessante, mas eu espero voltar com outro vídeo e a gente vai continuar, porque eu vou provar para você que o cristianismo, que o cristão que segue o cristianismo, ele tem que abandonar certas coisas do cristianismo e ele tem que se voltar, fazer chuvar e obedecer a Torá sim. Tá? Eu vou provar. Mas tem lá em Gálatas, eu vou provar para você que você leu e está tendo entendimento errado. Tá? Isso é muito sério, é muito importante. Sem esse retorno à Torá, Yeshua não vem. Que Ele nos abençoe, que Adonai nos abençoe, que Adonai nos dê a graça e o entendimento e a sabedoria para fazermos essa techuvá como um todo para a Torá. Amém. Até mais.